Oi, boa noite. Meu nome é Ravena Veiga, eu sou autora do livro Silêncio de Cassandra, que acabou de sair pela Mocha Edições. Esse é um projeto contemplado pelo PROAC, pelo edital 17/2019. Então, essa conversa, como todo projeto, acontece com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. E dentro desse projeto estavam previstas diversas atividades. Uma delas era uma aula com o Antônio Rogério Toscano, que está aqui com a gente hoje. Porém, devido à pandemia, nós tivemos que fazer algumas adaptações na programação do projeto e acabou virando uma conversa online. E, enfim, adaptações da pandemia. Antes da gente começar, eu queria agradecer as pessoas que participaram, né, do livro, do projeto do livro, que é este aqui. Um pouco ruim de mostrar pela câmera, mas ele é ilustrado pela Michelle Alves, com essas ilustrações que são colagens. A revisão é do Regis Luz e da Heloísa Beraldo. E a edição é da Débora, da Mocha Edições. Enfim, tem muitas pessoas que participaram, não vou lembrar de todas para agradecer agora, mas eu sempre gosto de começar agradecendo nas atividades. Enfim, eu vou apresentar o Toscano, que foi meu professor na faculdade e que basicamente foi a pessoa que deu assim, a substância inicial para que esse projeto meu acontecesse, né? É, Foi a partir de uma matéria da faculdade que ele começou a dar, que surgiu tudo isso. O Toscano é professor no curso de Artes do Corpo da PUC, que foi o curso que eu fiz, né? E ele também é professor na EAD, ele é dramaturgo. Então, hoje a gente vai começar a conversar sobre tragédia e tragédia no teatro, dramaturgia e todos esses assuntos que permeiam esse processo criativo que, enfim, tem a ver com a literatura também, mas começou no campo das artes cênicas, né? Então, feitas as devidas apresentações, você tem alguma consideração inicial? Eu posso começar a te colocar questões? Eu gostaria de agradecer a você pelo convite e me sinto muito satisfeito que o nosso encontro tenha gerado já alguns frutos, né? Não só o que se desenvolveu no projeto final que você realizou na conclusão do seu curso lá na Comunicação das Artes do Corpo, da PUC, como também agora esse projeto que chega ao livro, à vídeo performance, a todas essas experimentações. Meus parabéns por tantas conquistas e que prazer imenso participar de tudo isso e perceber que aquelas aulas que sempre podem ser melhores, né? Mas que elas, né, acabam plantando ali sementes que frutificam. Nem sempre isso acontece nas aulas que ministra e estou muito contente de estar aqui com você para essa conversa. Espero que seja uma conversa inspiradora também para quem estiver assistindo. Aliás, muito grato a todos que estão aí acompanhando. Então, já que a gente tocou nesse assunto da aula, teve uma ocasião que eu comento muito com as pessoas, que foi quando você começou a explicar pra gente a Oresteia e as coisas todas que você explicava a respeito de tragédia e tudo mais. E eu acho que ia ser muito incrível compartilhar esse conhecimento com as pessoas, né? E por isso eu queria começar te perguntando a respeito. Assim, é claro que são milênios de história, então vai ser necessariamente um muito breve histórico ou de alguma das coisas relevantes que você tem a dizer sobre como ao longo da história foram se encenando as tragédias, né? Porque algumas coisas são um pouco diferentes da visão padrão que a gente tem sobre isso, e eu queria que você colocasse um pouco sobre isso para a gente começar a conversa. Tá bem. Uau! É um assunto longo e mereceria alguns semestres de encontros semanais de algumas horas
para a gente poder, né, desenvolver tudo isso. Então, peço já de antemão licença para certas simplificações e certas escolhas, né, para a gente poder conversar sobre isso, né. É preciso dizer de cara que eu não sou um especialista em teatro grego. Eu nunca me debrucei como certos companheiros da pedagogia do teatro, alguns filólogos e algumas pessoas que de fato se interessaram, né, pela cultura grega de uma maneira específica. Eu chego à tragédia porque sou um dramaturgo e sou um professor, e nesta relação eu busco extrair de algumas fontes, de leituras que faço já há algum tempo, de experimentações com dramaturgias que eu próprio experimentei, ou nas aulas de História do Teatro Ocidental, que eu ministro na Escola de Arte Dramática já há 16 anos, eu fui desdobrando, né? E fui me aproximando desses materiais. Eu sou um apaixonado, de certa maneira, de uma forma livre, autodidata, porque nunca desenvolvi uma pesquisa específica sobre os assuntos da tragédia, né? Mas também não quero ficar pedindo desculpas para poder falar sobre coisas que eu investigo, que eu leio, que eu experimento e que eu vivencio de uma forma muito intensa e com uma certa intimidade já há um bom tempo, né? Então, feitos os pedidos de licença, vou aqui arriscar alguns pensamentos, né? Bom, numa perspectiva histórica, né? Como você está propondo aí a pergunta, houve muitas formas, muitos entendimentos de como lidar com a cultura grega, com os materiais que vêm da cultura grega, né? Durante muito tempo se credenciou a formação do pensamento ocidental como tendo nascido na filosofia e na prática teatral da Grécia. E nos diferentes tempos históricos, essa assimilação se deu com os seus interesses. Hoje, por exemplo, nós encontramos várias perguntas em teóricos deste tempo a respeito disso, e nós nem podemos afirmar tão categoricamente que nós concordamos com essa ideia de que o mundo grego é um nascedouro da formação ocidental, e até encontramos aí alguns problemas, né? Por exemplo, eu estava investigando agora há pouco tempo sobre as guerras médicas, né, dos gregos contra os persas, né, e que sempre se entende como um momento de formação da cultura grega muito importante, e como Ésquilo esteve nas batalhas de Maratona e de Salamina, nas guerras médicas, e escreveu uma peça sobre isso, talvez de todas as que chegaram até nós, a única que não tem material mítico, mas que é pautada por matéria histórica, né, que é a peça Os Persas, do Ésquilo. Nós encontramos uma série de problemas na nossa percepção contemporânea dessas ideias, né? Porque muito pautado pelo Heródoto, o que se construiu foi que nesta guerra contra os persas se tornaram tudo o que nós não somos, né? Tudo o que o Ocidente não é, e portanto se constituiu uma ideia sobre a diferença, sobre a alteridade, sobre o outro, muito problemática, e que nós carregamos conosco nessa trajetória de milênios aí
na nossa formação ocidental. Então, de partida, nós podemos já questionar a ideia de que o mundo grego é esse mundo de maravilhas em que nós nos formamos e nos constituímos como sujeitos na ocidentalidade. E, mais ainda, num tempo em que nós estamos colocando em xeque o sujeito da modernidade, que se constituiu a partir da Renascença, quando houve uma releitura dos materiais gregos, né? Quando houve uma assimilação desses materiais gregos, e nós hoje estamos, de fato, precisando desconstruir essa ideia patriarcal, eurocêntrica, branca, né? Em que os pilares da ocidentalidade moderna se formou, e nós estamos querendo olhar criticamente para esses materiais, vendo como, por exemplo, na Oresteia, do Ésquilo, que é talvez a única trilogia completa que chegou até nós. Nós queremos discutir a absolvição do feminicídio cometido ali pelo Orestes. Nós estamos num torvelinho, né, hoje, em que é preciso rever muito daquilo que nós assimilamos como material grego. E, em diversos momentos históricos, essa assimilação ocorreu com o repertório de cada tempo histórico. Esse é o nosso tempo histórico e nós vamos fazer alguns enfrentamentos relativos a isso quando nós lemos esses materiais. Mas outros tempos históricos leram de outras formas. Por exemplo, só como um exemplo possível, se nós olharmos para como o período do absolutismo na França olhou para a tragédia, né, como com aquela premissa modelar, vendo na tragédia um modelo de constituição do belo e um modelo absoluto, já que também era preciso espelhar o poder absoluto do rei na política, né? A busca por ideais estéticos absolutos, né? Absolutistas, geraram ali a constituição de valores bastante estáveis e perigosamente normativos, né, na assimilação desses valores que derivam da tragédia, na leitura que fizeram da poética do Aristóteles e na maneira como dramaturgos como Racine ou Corneille tentaram restaurar, né, uma certa imagem do que seja a tragédia. E, com isso, todo o processo de elitização, todo o processo de erudição que se constituiu na abordagem da tragédia. Nós, quando vamos lá no mundo grego, se nós não podemos falar de teatro popular, da forma como hoje se pensa teatro popular, nós vamos encontrar o fenômeno da tragédia bastante assimilado por toda a ideia de cidadania que haja ali, né? Ainda que seja uma sociedade escravocrata, ainda que seja uma sociedade cheia de problemas em que as mulheres não podiam sentar na frente, né? Problemas para o nosso ponto de vista, né? Eles não viam dessa maneira. Para ver uma peça de teatro, a tragédia não tinha esse aspecto da erudição, esse aspecto elitista que se constituiu na Academia Francesa a partir dessa absorção, né, dos materiais aristotélicos. Então, nós temos diversas apropriações na história e todas elas problemáticas no sentido em que espelham problemas, questões, contradições históricas que são contradições históricas de cada tempo. Então, evidentemente, o nosso tempo olhará para esse material verificando pontos que sejam pontos
importantes para a nossa constituição histórica. A história, como todo mundo sabe, não se constitui como uma série de histórias sobre o passado. A história é sempre um relato realizado no presente e, como tal, ele vai espelhar questões que são do presente. A Riane Minuschini, que é a diretora do Teatro do Soleil, lá de Paris, em 2019, encabeçou ali uma carta e uma movimentação política opondo-se ao movimento negro antirracista francês, quando na Sorbonne, num festival importante que é realizado lá a respeito das tragédias, um grupo realizou uma manifestação muito forte, impedindo as pessoas de entrarem na universidade para assistir a uma montagem de As Suplicantes, em que as Danaides eram representadas ali com blackface, né? E o movimento negro, evidentemente, e com suas razões enraizadas, entrou em choque com esse material e se pergunta sobre como é que se dá a percepção desses materiais num tempo como o nosso. Nós vimos o que aconteceu hoje, né? Que nós estamos gravando essa conversa, é o dia 22 de novembro, Dia dos Músicos, que também é uma coisa com a qual a tragédia dialoga bem. Mas há 2 dias atrás nós tivemos aquele acontecimento brutal a respeito da morte, né, daquele senhor negro nas instâncias do Carrefour, né? Então, assim, como é que nós vamos pensar um acontecimento trágico no nosso tempo com o repertório daquilo que nos atravessa, né? Então, não dá para a gente imaginar que seja possível montar uma tragédia hoje sem atritar, resvalar, adentrar em questões muito duras, que são as nossas. Assim como essas questões eram também muito duras no tempo em que essas tragédias foram criadas, compostas, escritas, encenadas, e em todos os outros tempos. Então, não dá para imaginar que seja possível encenar uma tragédia grega hoje com aquela imagem do coro que se constituiu como um monte de gente parada, declamando um texto, porque durante muito tempo se imaginou que o teatro grego era um teatro textocêntrico, centrado na palavra, e que, portanto, porque o Aristóteles definiu que a encenação, né, aquilo que nós chamamos hoje de encenação, é a menos importante das partes da tragédia, e que o mitos e a textualidade eram centrais nessa percepção, que nós vamos fazer um teatro de características textocêntricas, né? Sem que nós confrontemos a nossa sensibilidade e a nossa percepção cênica com esses materiais. Eu vejo, por exemplo, uma encenação que eu assisti em 1999, eu não tenho certeza do ano de estreia, mas uma encenação da Oresteia, realizada pelo Romeu Castellucci e a Sociedade Raffaello Sanzio, da Itália, em que ele propõe uma Clitemnestra representada por uma prostituta anã, num confronto com eríneas, que eram 3, não me lembro se eram gorilas ou chimpanzés, que desciam a cena em uma jaula e eram 3 figuras ligadas a uma ancestralidade mítica, humana, que
vai muito além, né, daquela ideia que nós fazemos de uma maneira neoclássica do que sejam essas figuras. O coro, por exemplo, era uma série de cones que as personagens ligadas ao poder mexiam à sua vontade. Então, expressando ali no material textual, dramatúrgico, atravessamentos que são atravessamentos nossos, da nossa politicidade, da nossa vivência, da nossa sensibilidade. Então, existem muitas maneiras de lidar com isso. Se a gente for organizar na linha do tempo histórica, né, nós vamos ver que, por exemplo, a tragédia ela teve a duração de aproximadamente um século, que foi centrada ali no século V antes de Cristo, e que nós nem podemos falar a tragédia, né? E Evoé, Evoé. nós devemos falar, né? Podemos falar as tragédias, porque as poucas tragédias que nós conhecemos, né, que são 7 do Ésquilo, 7 do Sófocles e 17 do Eurípides, mais um drama satírico, o que é muito pouco perto daquilo que foi produzido por cada um desses autores, e sem contar o que foi produzido pelos outros autores que não chegaram a nós, ou os fragmentos que chegaram a nós, com tragédias incompletas e tudo mais, são materiais muito distintos entre si, tanto no decorrer do tempo histórico como em cada um desses autores. Então, essa ideia de que a tragédia seja alguma coisa estável, definida, embora nós possamos reconhecer recorrências que nos permitem elaborar ali uma cartografia, um mapeamento do que, em geral, costuma ser a tragédia, essas tragédias elas são muito distintas entre elas. Então, já no tempo histórico deste século, que é o século V a.C., houve transformações brutais no que diz respeito à encenação da tragédia. Né? O Sófocles, por exemplo, trouxe, e o Ésquilo se aproveitou disso, né? Uma renovação que é a tal da criação do tritagonista, e criou uma dinâmica para a realização do espetáculo que era desconhecida nos primeiros tempos do Ésquilo. As tragédias mais antigas do Ésquilo são tragédias muito mais estáticas do ponto de vista da encenação, com menos dinamismo formal, justamente porque essas descobertas e este processo de elaboração se estabelece no tempo com muitas diferenças. Então, já no mundo grego, a tragédia do Eurípides é muito distinta da tragédia do Ésquilo, né? E os princípios que regem essas tragédias. Depois, no mundo romano, quando há de novo uma assimilação desses materiais, como, por exemplo, nós vamos encontrar na escritura do Agamenon, do Sêneca, ou na Medéia do Sêneca, nós vamos encontrar uma outra perspectiva. Nós já não vamos ter mais aquela importância que o coro tinha para o mundo grego, porque o coro era uma expressão e um espelhamento da vida política da polis, uma representação da polis, né? Uma performatização da vida política da polis. No mundo romano, essas questões aparecem de uma outra forma. Então, há um esgotamento do coro que a gente já via um pouco no Eurípides, que está ali pelo final do século V, né? Mas no mundo romano, o coro ali é uma existência pro forma. Nós vamos vendo uma outra constituição da ideia de sujeito histórico e, portanto, uma outra expressão que é de uma outra ordem. As peças do Sêneca são peças históricas, são peças que têm ali uma fundamentação moral que o mundo grego
e a sua percepção do que seja tragédia não permitia constituir. Aí nós vamos para um mundo medieval, em que esses materiais são apenas lidos e lidos apenas por aqueles que podem ter acesso a um tipo de cultura extremamente erudita num mundo que não prima pelo registro escrito, pela leitura, né? Em que muitas pessoas, muitas mesmo, são analfabetas, né? Até que nós chegamos na Renascença e há de novo uma recuperação desses valores, até pensadores que resgatam ali o Aristóteles. Nós vamos encontrar o Castelvetro, o Robortello, que redimensionam esse processo do que seja a tragédia, mas já em termos modernos, quando está nascendo a ideia do indivíduo humanista da modernidade ocidental. Poxa, se nós vamos lá e lemos o Vernon, ou o Vidal-Naquet, né, ou a Madame de Romilly, a Jacqueline de Romilly, ou qualquer outro pensador importante, o que nós vamos encontrar é que o mundo grego não conhecia essa noção de individualidade que nós passamos a gerar e constituir no mundo ocidental moderno. Então, a leitura do que seja uma tragédia realizada num contexto em que há o indivíduo moderno já é uma leitura que tem um outro porte. E nós vamos vendo, então, aos poucos, surgiu um problema, que é o que significa fazer tragédia num mundo cristão, num mundo que é dualista, num mundo que é maniqueísta, num mundo em que nós não somos joguetes nas mãos de deuses que atuam tragicamente de uma maneira inexorável sobre nós. Nós lidamos com a ideia de livre-arbítrio. Então, vai nascendo aí uma série de problemas. Então, às vezes você pega ali no Shakespeare, né? Na capa do livro está escrito ali tragédia, né? As tragédias de Shakespeare. Mas o Shakespeare nunca escreveu tragédia nos moldes gregos, né? O que o Shakespeare escreveu é aquilo que nós podemos chamar de tragicomédia e que estabelece uma relação com o humano que não tem relação direta com aquilo que foi a ideia de tragédia no mundo grego, no mundo pré-cristão. E esse problema vai se desenvolver na medida em que autores como o Lessing vai falar da possibilidade de uma tragédia burguesa, né, ali no pré-romantismo alemão, ou que o Diderot vai falar de uma tragédia doméstica ou de uma comédia séria, né? Nós vamos vendo aí já a constituição daquilo que nós chamamos de drama. Quando nós lemos uma peça do Racine, ali no mundo do absolutismo francês, quando da Academia Francesa normatizando as ideias de Aristóteles como o absoluto do belo, nós vamos encontrar na Fedra do Racine problemas que já não são problemas de ordem trágica. A peça é baseada no Hipólito do Eurípides, mas o Hipólito do Eurípides, ele, por não realizar os ritos a Afrodite, né, os ritos de efebia, né, que ele está vivenciando ali na passagem para a vida adulta, ele não realiza os ritos a Afrodite, ele realiza apenas os ritos a Ártemis, né? Ele é um cavaleiro, ele é um guerreiro, ele é alguém que lida com a caça,
que lida com o mundo de Áquemes, mas ele não quer saber das meninas, ele não quer saber de Afrodite, né? É Afrodite quem faz com que os cavalos entrem em um processo que é a própria manifestação daquilo que nós vemos no mundo grego como a ação direta de um Deus sobre a vida de um homem, de modo que ele seja inexoravelmente levado à tragédia. No mundo do Racine não é assim. Então, o protagonista dele nem é o Hipólito. A protagonista dele é a Fedra. E é a Fedra porque a Fedra ama, mas ela ama não aquilo que se chamava Eros, ou aquilo que se chamava Afrodite, ou aquilo que, né, que se pudesse chamar amor no mundo grego. Ela ama numa perspectiva que já é a perspectiva do individualismo burguês. Então, no fundo falso da tragédia do Racine, nós temos um drama. Os problemas dela são os problemas da modernidade. Então, durante muito tempo se discutiu essa questão. É possível falar de tragédia num mundo como o mundo moderno? Né? E aí nós vamos ver, por exemplo, autores que escrevem livros acerca do trágico na modernidade, que querem pensar essa dimensão de uma tragédia moderna, né? Até que, né, nós vamos chegar no século XX e, de novo, nós vamos nos deparar com uma certa dimensão trágica por todos os horrores que o século XX testemunhou, né? Em que talvez o trágico pudesse ser pensado não mais como um mundo, como aquilo que nasce de um mundo em que nós somos joguetes nas mãos de deuses, mas porque passamos a viver objetivamente num mundo sem deuses. Então, quando nós lemos o Esperando Godot, do Samuel Beckett, nós vamos encontrar ali uma dimensão trágica, mas porque estamos lançados a um mundo em que Godot não vem mais, em que o sentido não chega dia após dia. Então, aquele sentido trágico é restaurado, mas de uma forma completamente diversa do que era a ideia do trágico grego. Então, não faz sentido algum nós querermos entender a tragédia como se ela tivesse um modelo que nós pudéssemos transplantar, né, para outros períodos históricos. Então, a reescritura do Chico Buarque de Holanda e do Paulo Pontes para Medéia, quando escrevem A Gota d'Água, de fato, tem ali uma dimensão sociológica que está enraizada no Brasil dos anos 70. Quando nós vamos ler a Medéia Material do Rainer Miller, né? E nós encontramos ali a ideia de uma mãe que mata os filhos, mas ele está falando da experiência recente da Alemanha, que cometeu todo aquele genocídio no Holocausto, né? Então, o que é mãe e o que é filho na peça dele tem, evidentemente, uma dimensão mítica que se relaciona com os materiais da Medéia do Eurípides e de outras Medéias que ele leu, mas ele está falando de um tempo histórico que é o tempo histórico dele. Então, a tragédia ela é material de trabalho, como, por exemplo, quando o Brecht retoma e reescreve a Antígona, né? Na Antígona dele, as duas irmãs estão ali recebendo um cadáver de alguém que se contrapôs ao regime nazista. E toda a discussão é se elas vão ou não buscar o irmão
para realizar os ritos fúnebres, para enterrá-lo, porque elas estão pensando se elas vão ou não se indispor com o regime nazista. Então, aquilo que é o material da Antígona e que está dimensionado de uma forma trágica, especificamente de uma determinada maneira na tragédia do Sófocles, ganha um outro contexto e uma outra abordagem, né, quando nós vemos o filme do Lars von Trier, quando nós assistimos ao filme do Pasolini para a Medea do Lars von Trier, a Medea do Pasolini. Então, tratando esse material com muita liberdade, revendo aquilo que precisa ser revisto para que se fale de uma condição que é a condição política do presente, né? Há algumas décadas, uma década e meia, talvez, o Folias d'Arte montou a Oresteia. E a Oresteia do Folias d'Arte era uma Oresteia sobre as décadas de 60, 70 e 80 no Brasil. E a peça é tomada na íntegra, né, para pensar politicamente este país e que ideia de revolução foi como posso dizer, desmontada, né, pela ditadura militar dos anos 70 e depois pelo mundo yuppie dos anos 80. Ou seja, a discussão que o Folias d'Arte quer fazer com a Oresteia não é a mesma que o Romeu Castellucci quer fazer. E assim por diante, com uma série de exemplos que nós poderíamos buscar para falar sobre isso, né? Às vezes, nem é o próprio sentido mítico que é retomado para da tragédia para a escritura de peças que falem ao seu tempo. Por exemplo, o realismo naturalismo, em peças como as do Ibsen, certas peças do Ibsen, porque o Ibsen escreveu peças românticas, escreveu peças naturalistas, escreveu peças simbolistas, né? Eu estou falando daquele recorte ali que vai por Um Inimigo do Povo, Casa de Bonecas, né? As peças que são as peças mais aristotélicas do Ibsen, né? O que ele retoma da tragédia são princípios formais de uma leitura de como Aristóteles leu as tragédias, porque isso também é um outro problema, né? O Aristóteles ele nunca escreveu um compêndio de normas para a boa escrita de uma dramaturgia ou da tragédia. Ele escreveu depois que essas tragédias já tinham sido compostas, ele estudou a tragédia. Entretanto, quando nós normatizamos o pensamento aristotélico e quando os neo-aristotélicos tomam a Aristóteles como lei, né? Então se tornam ali as regras aristotélicas, né? A unidade de ação, a unidade de espaço, a unidade de tempo, algumas coisas que o Aristóteles nem escreveu. O Aristóteles nunca escreveu sobre unidade de espaço. O que ele escreve sobre tempo talvez não diga respeito ao que nós chamamos de unidade de tempo como regra aristotélica. Ele escreveu, sim, sobre a unidade de ação, né? Mas quando os neo-aristotélicos normatizam isso, isso se torna um problema tremendo, porque Aristóteles se torna um problema a ser enfrentado, como Brecht, quando enfrentou Aristóteles, e se enunciou o anti-aristotélico. O que eu penso, e talvez nem todos me acompanhem nesse pensamento, as ideias do teatro brechtiano acerca do gestos e do estranhamento desejam, ao confrontar Aristóteles, resgatar princípios políticos ligados à vida pública que estavam amplamente ativados na tragédia.
Portanto, ele não está negando a tragédia quando ele confronta Aristóteles. Ele está, muito pelo contrário, reativando princípios que existiam na vida pública, na tragédia grega do século V a.C. Mas você está vendo que eu vou ficar falando aqui um semestre. Então me interrompa e faça perguntas que você queira saber. Eu tô entrando no seu. Você tá me ouvindo? Porque eu tive a impressão de que eu desliguei o meu áudio em algum momento. Não, eu estou te ouvindo. Tá. Tá tudo bem. Não, na verdade, eu fui entrando no fluxo e viajando aqui no fluxo guardando algumas questões. Acho que uma das coisas que, voltando no começo da sua fala, eu fiquei pensando muito no Sêneca, porque acho que já na produção de Roma já tinha uma questão que já apartava bastante o que eles estavam fazendo do que era a tragédia grega, porque a peça do Sêneca, eu tô falando do Agamenon, né, que foi o que eu li, eu não super entendo de Sêneca e não super entendo de Roma, assim, mas é uma peça que tem um caráter muito mais discursivo. Não que na Oresteia do Ésquilo não tenham falas enormes, não tenham questões, mas são questões muito mais colocadas para o mito, para o nume, para a polis. A sensação que eu tive lendo o Sêneca é que se trata muito mais de uma discussão no campo da moralidade, no campo das relações. Então, assim, a referência que a gente tem, talvez mais historicamente próxima, que veio depois das tragédias, já é muito diferente, já não é a mesma coisa, evidentemente. E Até porque, até porque o fenômeno teatral não existia da mesma maneira no mundo romano. O Sêneca escrevia essas tragédias para elas serem lidas em círculos de eruditos. O Sêneca, né, convivia com a Agripina e foi preceptor do Nero, ou seja, era gente da alta estirpe que sabia viver no ninho das serpentes, né? E que propunha ali, através da leitura desses materiais, aprendizados do estoicismo que ele desenvolve no seu pensamento e na sua escrita. Então, de fato, é discursivo porque é para ser lido, né? E se formos encenar, nós vamos encontrar problemas tremendos, porque, por exemplo, a morte das crianças na Medéia do Sêneca acontece no palco. Não acontece como no teatro grego que lá se fora. esconde, sim. E Talvez, talvez porque pudéssemos pegar, né, dois cristãozinhos ali e matá-los mesmo em cena, como a gente sabe que acontecia no mundo do espetáculo romano, né? Não só no campo dos gladiadores, mas em algumas comédias, em alguns mimos, né? Corpos mutilados e gente cristã sendo morta em cena para o deleite, né, de todos. Então, o fenômeno teatral é de outra ordem, né? Roma é de outra ordem em relação à Grécia. Nós somos de outra ordem. Aliás, nós somos muito mais devedores da ideia de espetáculo como diversão, como entretenimento de com Roma certeza. do mundo grego. O mundo grego é alienígena em relação ao neoliberalismo do capitalismo tardio, né? E tem uma coisa nessa mesma peça do Sêneca que me chamou muita atenção quando eu li, que foi um pedido de ajuda da Electra. No momento em que, se eu não me engano, acho que, eu não sei se na peça do Sêneca é de fato a Clitemnestra ou é o Egisto que mata o Agamenon, mas nesse texto a Electra aparece, ao contrário do Agamenon do Ésquilo, que na Oresteia ela só vai aparecer em Coéforas. E ela pede ajuda, e esse pedido de ajuda me chamou muita atenção, porque nos textos do mundo grego está todo mundo muito em concordância com o que o destino lhe propõe. Então, assim, você não vê muitos pedidos de alguém me salve. Porque, inclusive, no Agamenon do Ésquilo, a última fala da própria Cassandra é uma fala de eu sei qual é meu destino, eu aceito, eu estou entrando aqui, é isso.
Então já tem uma ideia de um destino que não é necessariamente determinado. Não sei, pode ser uma coisa que me ocorreu lendo esse texto, mas eu percebi um destoar muito grande, assim, nesse sentido da relação das personagens com o inexorável. Parece que o inexorável não está colocado dessa maneira ali. Eu concordo plenamente contigo, é disso que se trata. E sempre será assim. Então, não vai dar para a gente fingir que a gente é grego, colocar uns louros na cabeça, vestir umas túnicas e sair declamando, porque assim nem era assim que era o teatro grego, pelo pouco que nós Sim. sabemos né? Era um teatro muito dinâmico, vivo, com especificidades que não são as nossas, né? E aí eu queria aproveitar esse gancho para falar de uma outra questão. Esses dias eu estava discutindo com um amigo que assim, muito poucas montagens das troianas que eu tinha visto aí pelo mundo tinham me trazido o sentido que me trazia ler o texto. E aí eu encontrei eu encontrei no YouTube uma montagem do Tadashi Suzuki, que era assim, a montagem mais diferente da linguagem, né, que as pessoas geralmente usam, que é o grego de toga e lourinho, e é uma montagem em que o Astyanax, por exemplo, é um boneco. É uma boneca, na verdade. E aí, na hora em que a cena da morte dele, em que ele é tirado das mãos da Andrômaca, é terrível, porque. E é uma boneca de pano, claramente é uma coisa inanimada, mas é feita de uma maneira que é completamente. Chega tão mais do que algumas montagens mais tradicionais. E aí, isso me faz pensar numa questão que eu tinha para trazer mesmo, que era os recursos das encenações contemporâneas, né? E eu acho que se relaciona muito com isso que você falou, que sobre o quanto a partir depois da Segunda Guerra isso redimensionou o trágico e, portanto, redimensionou os recursos que eram colocados tanto no campo da dramaturgia quanto no campo da encenação em si, né? Para dar conta desse novo olhar sobre o trágico e que quantas vezes isso faz com que o trágico chegue mais na gente. E eu não sei, eu queria te ouvir mais sobre essas questões dos recursos de encenação da tragédia. Tá bem. É, você só faz perguntas curtas, né? Que eu possa responder em uma linha, né? Então, vamos pegar o exemplo do Tadashi Suzuki, né? O Tadashi Suzuki é alguém que se relaciona com uma ideia de teatralidade que vem de uma perspectiva que digere, né, o teatro nu, digere as experiências, né, da, da, da ideia de encenação do Oriente, portanto, lida com uma certa codificação teatral é, bastante com linguagens codificadas que são bastante ofensivas, né? Que não têm medo da teatralidade, que se expressam em uma perspectiva de jogo em que a própria presença do ator e aquilo que se articula como signo na cena se estabeleça como poesia derivada de um acontecimento. Ou seja, teatro é poesia ali o tempo inteiro, então é território para a invenção, né? Se no Suzuki vem de uma tradição que é a tradição japonesa, né? No Andrei Serban vem de uma tradição que é a tradição dos Balcãs. Então, nós vamos ver ali o mundo romeno, está bem perto ali dos Balcãs, né? Constitui um imaginário que é de outra ordem, né? Na abordagem
das troianas dele, né? Ele veio para cá em 1991 ou 1992, né? Com as tragédias dele, e foi um rebuliço quando ele trouxe as tragédias para cá. Mesmo o Cacoianes, no filme dele, que tem ali uma certa preservação, né, de aspectos da peça, que são É o outro couro. exemplo que eu gosto, o filme do Cacoyanes. Eu citei exatamente esses dois exemplos, o do Suzuki e o do Cacoyanes, como coisas que eu achava que faziam chegar aquilo. Porque mesmo quando tem ali algo mais próximo do clichê da tragédia, que no Cacoianes tem, ele não vai conseguir dar conta de falar a nossa sensibilidade apenas com os clichês, né? Ele investiga campos que são campos que são nossos, que são da nossa expressão, né? Que são da nossa leitura do que ser. Por exemplo, as bacantes do Zé Celso Martinez Corrêa, né? Toda a teatralidade de As Bacantes do Zé Celso Martinez Corrêa deriva de uma certa ideia de transe místico das bacantes que o mundo grego não conhece. Aquela ideia de rito que está posta ali é uma ideia que frequentou a Umbanda, é uma ideia que frequentou uso de enteógenos da América, né, e não vinho, né, porque podemos dizer que o vinho também, né, seja uma planta de poder e que, né, eleve a estados que são estados. Mas, né, Tem o Soma na Grécia também, uma bebida que se tomava em Eleusis e que ninguém sabe exatamente do que ela era composta, mas então, mas o Zé Celso, ele tomou enteógenos ameríndios, né? Ele esteve em contato com a sensibilidade deste tempo. Então, aquela ideia de bacante, aquela ideia de rito, aquela ideia de transe místico, não é a mesma ideia que você encontra, até porque o mundo do transe místico é o mundo de Apolo, né? No mundo grego, não é o território de Dionísio, né? Dionísio é outra coisa. Então, nós atribuímos ideias a tudo isso e precisamos dar conta da teatralidade que emerja disso. Então, a tragédia Indogonídia, do Romeu Castellucci, é uma tragédia que, né, quando tem aquela chuva de carros na cabeça das personagens, quando começa a cair um monte de carro, né, do teto do palco, né, é uma cena cuja noção de acontecimento, cuja noção de teatralidade está vinculada aquilo que são as nossas imagens, né? São a produção da nossa sensibilidade. Então, não sei o que você está me perguntando exatamente acerca desse aspecto da encenação, né? Porque nós teríamos que mergulhar na poética de cada um desses encenadores para compreender o que é que eles estão extraindo do material trágico, porque cada um deles extrai matéria própria, né? Singularidade. E nós não temos assim uma lógica comum para dizer no teatro contemporâneo o que nós extraímos da tragédia é. O que o Nelson Rodrigues extraiu da tragédia está só lá na Senhora dos Afogados e naqueles melodramas dele que ele molda com certos princípios que nós reconhecemos como princípios da tragédia.
Nós podemos dizer que há semelhanças entre a Senhora dos Afogados e as Electras, né? Mas é do Nelson Rodrigues aquilo ali. A Electra Enlutada do Eugênio O'Neill é uma peça sobre a formação estadunidense, ou seja, a guerra ali não é a guerra de Troia, é a guerra de secessão, né? A Cristina, que é a Clitemnestra dele, né, é uma figura que está enraizada na formação dos Estados Unidos, né? Então, a discussão que se põe ali tem a teatralidade que emerge das perguntas que são próprias do Eugênio O'Neill, né? E não do Nelson Rodrigues, né? Eu nem penso que o Nelson Rodrigues tenha escrito tragédias, né? Ele, teóricos até chamaram assim, né? As montagens do Antunes Filho centravam bastante a sua atenção, né, nesse caráter mítico, né, dos materiais rodriguianos e, portanto, dimensionavam as peças do Nelson Rodrigues para que se amplificasse esse caráter mítico que se aproxima mais da ideia de tragédia. Mas o Nelson Rodrigues escreve melodrama. Ah, e, e sim, tem ali semelhanças com a tragédia. O Brecht não escreve tragédia. Quando a Marilena Ansaldi dança a Clitemnestra, né, e ela dança, porque aquele aspecto de dança-teatro que ela realizava ali, né, tanto no Hamlet Máquina dela, como também na Clitemnestra dela, nós não estamos falando de tragédia grega. Nós estamos falando de nossa concepção teatral, artística, de materiais que são lidos. Eu vejo as suas experimentações ou aquilo que a gente fez no nosso projeto final, né? Nós estamos falando de uma ideia de corpo que não é a do mundo grego, uma ideia de espaço que não é a do mundo grego, uma ideia de tempo que não é a do mundo grego, né? Nós estamos falando de monstros que vêm sob a forma de máquinas que devastam as árvores de uma floresta. Nós não estamos falando de esses, né, esses nomes, esses signos, eles precisam ser traduzidos. E aí cada encenador vai encontrar a sua maneira de constituir esse sentido trágico, né? Então, se nós quisermos eleger um aqui para a gente falar um pouco sobre isso, podemos, mas em cada um será uma coisa, né? Não tem nada que ver as bacantes do Zé Celso com sei lá, com o Paraíso Zona Norte do Antunes Filho, né? Eu acho que não, mas eu acho que você acabou respondendo bem o que eu estava querendo perguntar, que era, né, justamente nessa questão dos signos, porque a gente tem que fazer essa troca de signos. Eu acho que tem alguma montagem, eu não vou me lembrar qual, mas que o coro são pessoas em cadeiras de roda. O coro de cones que você citou. É como realmente um monte de gente em pé fala, não fala do nosso coro, o que é coro pra gente hoje. E o que é coro para quem vive na metrópole, para quem vive, sei lá, uma das coisas que eu quis explorar bastante no que eu tô fazendo, no livro e tal, o que é o coro na cidade de São Paulo. Não é aquele coro. E eu acho que é exatamente isso, Então, outra coisa. há um sentido trágico na nossa. Quando abre aquela porta do metrô da Praça da Sé às 6 horas da tarde e aquela multidão sai dali, há um sentido trágico naquela representação coral. Sim. Mas ali nós já estamos falando de massa,
nós estamos falando de cultura de massa, nós estamos falando de necropolítica, nós estamos falando de coisas que são nossas. Não vai emergir dali uma voz que fale como o coro grego enunciava. Até porque é E, muito difícil pensar que essas pessoas têm uma fala comum. Não tem a fala da cidade como homogeneidade, porque o problema dessa massa é justamente o fato de não haver uma fala comum. porque nasceu o individualismo, né? Então nasceu um tipo de singularidade que o homem grego conhecia de outra maneira. O Vernon escreve lá, né, no Mito e Tragédia na Grécia Antiga dele, né, ele escreve: onde nós entendemos o verbo querer, a necessidade do verbo querer, o homem grego necessitava do verbo saber. Então, o homem grego sabe alguma coisa que vem, né, de uma ancestralidade, que vem de uma perspectiva que o constitui, que faz com que ele não queira fazer uma ação. Então, a ação cometida por uma personagem ali no campo do trágico não é uma ação cometida apenas por ele. Nós, quando lemos o Orestes falando assim, foi Apolo que me trouxe até aqui para cometer esse assassinato, nós falamos para ele: mentira, mano, você está engamelando, né? Assim, foi Apolo coisa nenhuma. Mas isso somos nós. No mundo grego isso era ouvido de outra forma, né? Inclusive tem uma ambivalência que é própria da tragédia, né? Nisso, porque é sim a ação de um homem, mas é a ação de um homem movida, né? Por uma intervenção, né? De um deus ou de deuses que torna aquela ação inexorável, né? Eu lembro eu lembro da primeira pergunta que você e a Ana fizeram na oficina interdisciplinar, que era para a gente pensar o que é o inexorável hoje, era uma coisa assim. E eu achei curioso você trazer a coisa do metrô, porque eu lembro que quando vocês estavam falando isso, a primeira imagem que veio na minha cabeça é de um cruzamento muito específico que tem no metrô, e ainda nem é dos metrôs mais lotados, mas é aquele lugar entre a linha verde e a linha amarela, onde para sair da linha verde e entrar na linha amarela, você tem que cruzar um lugar onde tem um bando de gente vindo daqui. E aí eu só pensava nos corpos se batendo ali naquele ponto. E não era uma coisa assim, tipo, uma pessoa que escolhe agredir a outra. Uma pessoa é levada a agredir a outra por coisas que não tem nada a ver com os deuses, no caso. Porque é uma conjunção de fatores proposta pela organização da metrópole São Paulo. Mas quando vocês falaram disso, eu senti um sentido de inexorável ali, assim. Em outras de Mas você está vendo? lugar. Você tá vendo que a teatralidade que emerge dessa sua imagem é a de corpos que se debatem, a de corpos que estão em enfrentamento uns contra os outros de uma determinada maneira, que é a expressão da nossa sociabilidade, né? Sim. Então, evidentemente, é, que nós vamos expressar a dimensão coral como uma decorrência daquilo que é a nossa experiência com o coletivo, né? No mundo grego, não existem as questões identitárias que nós temos hoje. Lá, né, o coro ele é a própria identidade da polis, porque é uma identidade que é coletiva, que é comunitária. Todos são, aspas, bem entre aspas, idênticos, né, na construção dessa identidade comunitária. Nós vivemos num tempo, né, o Bauman escreveu sobre isso um monte, né, nos liquefazemos em uma noção de comunidade que é a do Orkut, né? Em uma noção de comunidade
que se você pedir para alguém para que fale sobre sua identidade, vai falar sobre sua singularidade, sobre né, vai te mostrar o seu RG, a sua diferença em relação ao outro. Então, as nossas noções de grupo não são tão gregárias, né? As É, nossas. você trouxe a Jaqueline de Romilly uma hora e tem uma coisa que ela fala sobre como ela descreve o coro. Ela fala que o coro se refere sempre a uma categoria é sempre um grupo de cidadãos. Então são os anciãos, os escravos, as mulheres de não sei que palácio, mas são sempre assim, categorias sociais homogêneas. Tanto que você vai ver, o coro, geralmente, ele não é só o coro, ele tem alguma especificidade. Ou ele é o coro de anciãos, ou ele é o coro de escravos, ou ele é o coro... Mas é, tem ali uma ideia de que aquela categoria dentro da polis, ela tem uma homogeneidade, né? O coro não é um grupo composto por indivíduos diferentes, pelo fulano, pelo ciclano. Não, as mulheres da cidade, os anciãos da cidade. E eu acho muito louco, porque de fato, a gente pensar isso na nossa socialização hoje em dia é inviável, porque quem são os anciãos? Não tem. Porque aí a gente vai entrar num monte de discussões de corte de classe, de corte de raça, de corte de, sei lá, nem sei mais o quantos dá para se fazer. O nazismo pleiteou montar tragédias com essa ideia uniforme e homogênea, né, de um coro, naquele filme lindo, A Arquitetura da Destruição, do Peter Cohen, trata disso, né, da dimensão estética do nazismo e de como o mundo grego aparecia ali como alguma coisa que poderia ser imitada. Então, essa ideia de um coro absolutamente homogêneo é evidente que mandou ao ostracismo 6 milhões de judeus para Auschwitz, Treblinka e todos os outros campos de concentração. Né? Então, recentemente, né, nós tivemos aí a montagem de todas as peças do Ésquilo, né, por um diretor brasileiro que nós preferimos, que pensa, né, não falar o nome, mas que pensa que a arte deverá ser heróica ou não será, né? Ele montou todas as peças do Ésquilo, né? Então tem este idealismo manifesto aí, ele é extremamente problemático, né? Quando, bom, não quero seguir nesse assunto, talvez você possa cortar isso, porque é uma Não. figura que é bastante admirável do ponto de vista teatral, assim, que fez coisas muito interessantes e, em certo momento, trabalhei proximamente, né, na Escola Livre de Teatro, em projetos de dramaturgia e, e fiquei extremamente assustado, né? Cheguei a escrever artigos sobre montagens, né, desse encenador e Não, vamos partir para outra, então. Sair vamos dessa falar de bad. Turing. Então, a gente está aqui falando sobre a questão do coro e da coletividade, e eu acho que talvez a última questão, assim, para conversar que eu queria trazer, que bom, você foi meu orientador na faculdade, e assim como de um grupo de outras meninas, e a gente, enfim, como eu disse, o meu processo criativo começou numa matéria da faculdade, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre o trato com as tragédias do ponto de vista pedagógico e porque acho que uma das coisas que daí eu vou falar enquanto uma pessoa que era aluna naquele momento, eu acho que uma das grandes questões era justamente a questão da coletividade em ambiente onde a gente está acostumado a fazer arte pensando na minha questão, né? Qual que é a minha questão? E isso não é assim um defeito de uma pessoa ou de outra, não, é uma questão da nossa geração, é uma questão do nosso tempo, é uma questão histórica
E eu queria que você falasse sobre o caráter pedagógico nesse ambiente. Não é só de artes do corpo, é no geral, né, na real. Essa disciplina que você se refere, ela foi partilhada com a professora Ana Teixeira, Sim. né? E de quem eu tenho por quem eu nutro muita admiração, e que vem da dança. Essa disciplina se chamava oficina interdisciplinar, né? Então era um olhar da dança e um olhar do teatro ali, friccionando, né? Bem próprio das artes do corpo, uma ideia muito bacana. Mas indo para a tua questão, né? Eu penso não, eu observei isso, né? Através do tempo. Há uma dimensão pedagógica na tragédia. E essa dimensão pedagógica está ligada à relação que ela estabelecia com a polis. E muito diferentemente daquilo que pode ser a primeira percepção nossa a respeito disso, não se trata de um uso político da polis para controlar as mentes dos cidadãos através do teatro, né? Tem esse aspecto, sim. Tem esse aspecto. A cidadania era convocada ao teatro para que ela se pensasse através da tragédia. Então, essa dimensão cívica, pedagógica, estava lá. Mas basta a gente ler uma tragédia para a gente desmontar qualquer ideia simplista, né, acerca de como se dava esse processo. Ou seja, a, a vida pública grega chamava ao palco contradições importantes que não estavam ali apresentadas em sua solução, estavam ali hiper potencializando contradições, né, ambivalências, problemas do mundo grego. Tudo isso para dizer que há essa dimensão pedagógica, assim como há uma dimensão pedagógica no teatro do Brecht, assim como há uma dimensão pedagógica no trabalho de todos os encenadores do século XX que eu conheço, né? Eles precisam formar atores para que deem conta, né, de uma determinada poética que deseja se expressar. Então, o ator que foi formado pelo Grotowski não é o mesmo ator formado pelo Tadeusz Kantor, que não é o mesmo ator formado pelo Tunis Filho, né? Mas o que eu vi, o que eu presenciei e experienciei no trato com a tragédia, naquilo que foram as aulas que eu ministrei, né? Há alguma coisa na tragédia, nas tragédias, há coisas na tragédia que despertam uma relação com a investigação, né? Com a perguntação, com a dimensão maiêutica do teatro, né? Com a dimensão filosófica. Né? Então você se depara com e esses materiais eles grudam na gente de uma maneira que a gente, né, se põe em revisão, a gente se põe em questão, a gente se põe. Eu vejo que é muito produtivo com os alunos o ensino de teatro a partir dos materiais da tragédia. Né? As pessoas passam a devorar essas peças, as pessoas passam a ler materiais sobre uma civilização completamente diferente da nossa. As pessoas trazem questões que são suas e questões que são atravessadas por outras questões. Onde isso deu aqui, aprendendo Aí, grego. então, você foi estudar grego, você quer, né, desdobrar tudo isso.
sei lá, né? Eu trabalho em escola de teatro desde 1992, né? É, eu já vi muita coisa acontecer em escola de teatro. Eu vejo como o teatro transforma os corpos daqueles que chegam. Comigo aconteceu que eu era assim um moleque franzino, magrelo e meio cabisbaixo e encurvado, né? E o teatro me trouxe uma coluna e eu passei a ver o mundo por outro ângulo. Eu ficava meio tonto às vezes, porque fisicamente eu via o mundo por outro ângulo. O meu corpo se transformou completamente. O mito do patinho feio se materializou ali, né? Eu vindo de uma cidade pequena, de um lugar onde não havia teatro, com muitas questões acerca da minha sexualidade não resolvidas, sem encontrar. Quando eu cheguei no teatro, o teatro revirou tudo isso e, em uma dimensão pedagógica, transformou o meu corpo, né? Me redimensionou completamente. Eu penso que as tragédias, elas realizam esse papel com muita radicalidade. Toda vez que eu ensino os materiais da tragédia, o que eu vejo é gente aprendendo a ler para ler tragédia. Gente que não sabe ler, que é assim, que chega à escola de teatro como um analfabeto funcional, que leu muito pouco na vida e que passa a se interessar pela literatura, que passa a se interessar, que lê mesmo, que lê Ésquilo. Não é fácil ler Ésquilo. As pessoas vão lá e leem o Ésquilo. Num primeiro momento, leem com muita dificuldade, num primeiro momento, leem muito mal, leem simplificando muito, mas as aulas elas vão nos levando, né, para essa dimensão da ambivalência que é própria da tragédia, para essa dimensão de referenciais que são de um outro tempo e espaço e que é, portanto, possível pensar humanidade a partir de outros critérios, né? Tudo isso nos leva a repensar o mundo em que nós estamos. Isso tem uma dimensão maiêutica e eu penso que, assim como o Sócrates, que acredita que o escravo vai se lembrando, né, dos conhecimentos através das perguntas, a tragédia traz perguntas em que nós vamos nos lembrando de nós, né? Nos lembrando daquilo que é o humano, nos perguntando acerca daquilo que é o humano através dessa, aspas, memória, né? Porque não se trata de uma memória que lembra, né? Que relembra, que rememora. Se trata de uma memória atávica, se trata de uma memória física. O Freud foi ler lá no Édipo Rei e na Electra. Ah, o que ele leu não tem nada a ver com o que o Sófocles escreveu. Não tem mesmo, mas ele encontrou naquele material, né, a constituição de princípios da psique humana que são exatamente aqueles que os alunos encontram nas aulas sobre a tragédia, né? E, então, assim, claro que há uma dimensão pedagógica, porque esta formação, né, do sujeito junto à tragédia, poxa, você pode ensinar direito lendo tragédia. Eu adoraria dar curso de tragédia no, no curso de Direito da PUC ou na USP, né? Para a gente começar lendo a Oresteia, atravessando outros tribunais que existem, né? A noção, né? Quando a Antígona diz lei, ela não está dizendo a mesma coisa que o Creonte diz quando diz lei.
E nós precisamos pensar sobre isso, né? Porque nós estamos falando agora, no Dia da Consciência Negra, de um grupo de 70 magistrados brasileiros, juízes, que se recusam, né, a acompanhar um webinário sobre questões antirracistas. Nós precisamos discutir, né, a noção grega do que seja lei. Nós podemos estudar, então, direito, nós podemos estudar pedagogia, nós podemos estudar ciência, nós podemos estudar filosofia, nós podemos estudar história a partir dos materiais gregos. Tem gente que passa a estudar o corpo, tem gente que passa a estudar espiritualidades, ritos. Tem gente que vai fazer aproximações com outras culturas e, através da tragédia grega, chega lá na sua negridade, na sua negritude, na sua negrura. Eu já vi acontecer muita coisa com as tragédias. Né? Nós fizemos um experimento na Escola Livre com as tragédias que se chamou Ai de Mim. Era muito divertido. E com a formação 10 da Escola Livre de Teatro de Santo André. E foi uma beleza aquilo, porque nós íamos encontrando a voz teatral de cada ator, e cada um pegou da tragédia que quis o material e fez uma recomposição através das suas questões. Né? Eu me sentia junto do Apollinaire fazendo as Mamas de Tiresias, ali com aqueles jovens atores tomando aquele material com a liberdade que o Rainer Miller nos ensinou, que o Brecht nos ensinou, né? Que, sei lá, tantos autores nos ensinaram, né? Quando escreveram sobre a tragédia. Não sei se eu respondi o que você queria. Sim, respondeu. Porque é muito difícil, porque é um campo de conhecimento que coloca. É extremamente desconfortável a princípio, porque coloca a gente em fricção com questões que são muito profundas, assim. Eu lembro que quando a gente começou essa matéria, eu não cogitava na minha vida falar um texto, porque eu nem curtia muito a história de fazer teatro, assim. Eu queria fazer performance, eu queria dança contemporânea, esses negócios. E foi nesse processo que foi, né, da oficina interdisciplinar até o TCC que foi possível para mim falar texto, porque eu não queria de jeito nenhum. E foi muito louco, porque foi uma coisa que aconteceu nesse processo, assim. Acho que é bem isso, a gente se coloca em desconforto. Só que era tão urgente, era tão necessário que vamos lá. E eu acho que em diferentes níveis para cada pessoa, eu acho que talvez as tragédias tragam essa urgência, essa é preciso fazer isso a qualquer custo, porque isso aqui se trata de uma vida que está a qualquer custo. E muito diferente dos estados em que a nossa vivência em sociedade coloca a gente algumas vezes, né? E eu não sei, eu acho que era isso mesmo. Olha, muitas coisas, muitas questões, mas assim, as questões que tinham me ocorrido de te perguntar eram essas, e eu fiquei muito feliz com as respostas. Acho que foi muito rico te ouvir assim, como sempre. E antes de encerrar, eu queria saber se você tem mais alguma coisa a dizer que, enfim, não foi contemplada pelas falas, pelas perguntas, de repente alguma colocação que você pensou em fazer que não foi contemplada. Ah, alguns semestres não foram contemplados, né? Assim, de aulas
muito longas. Eu queria dizer que eu gosto muito de trabalhar com teatro e pedagogia do teatro, tomando as tragédias como um disparador, como dispositivos para a geração de questões que são as nossas. E lamento que haja cada vez menos espaço para que isso se construa, né? Nas escolas, nos campos da produção teatral, e me alegra demais que você esteja aí tão envolvida nessa investigação e abra espaço para que a gente possa conversar sobre isso e, e possa inspirar, né, as pessoas a que leiam as tragédias, a que leiam os estudiosos das tragédias, a que leiam as diferentes perspectivas acerca, né, do que seja esse material, porque eu também acho um porre quando chega aquele que formou-se lá na filologia e vem cantar suas verdades e dizer que aquele que leu o Nietzsche está equivocado, né? Porque sim, existem equívocos no Nietzsche, mas que bom foi ler o Nietzsche para gerar uma série de outras questões, né, no contato com esse material. Então, eu gosto da abertura que esse material traz, né, das janelas que se escancaram, né, pela perspectiva desses materiais. E é isso, eu sou até mais professor do que dramaturgo, acho, hoje em dia, e convido a todos que se resolvam por estudar um pouco mais sobre as tragédias. Os meus alunos assim lamentam que a gente tenha que mudar de assunto. A gente passa um semestre estudando na história do teatro só o mundo grego. Eu Termina queria o mundo, graduação em tragédia. Tanto que eu vou prestar letras e quero ir para o grego só para ficar estudando isso aí. interminavelmente. Então, ganhe o próximo PROAC para a gente montar essa tragédia, essa escola de tragédia aí, Olha só, gente, um PROAC para montar a escola tem que ser generoso. né? A escola da tragédia. Olha só que maravilhoso a escola de tragédia. Em vez de LT, a escola livre de teatro, a gente faz a escola livre de tragédia. Aí, ó, vamos embora. Tem até nome. Bom, acho que era isso. Eram essas as principais coisas, assim. E eu queria muito agradecer a sua participação, agradecer você por ter topado, agradecer você por tudo, não só pela participação aqui hoje, mas por todo. Você e a Ana também, né? Que eu falei assim como se você tivesse, mas a Ana foi fundamental também, assim. Eu agradeci, coloquei ela também nos agradecimentos do livro. E foi muito, muito, muito importante. Mudou minha vida, assim. É isso. É só isso. Só mudou a minha vida inteira. Mudou completamente todas as rotas possíveis da minha vida, assim. Isso de tão poderoso que é. E, enfim, eu fico feliz de te ouvir falar que eu não fui a única que sofreu essas mudanças violentas ao entrar em contato com o material da tragédia. Enfim, quando eu comecei a conversa, eu não falei de alguns agradecimentos importantes também, né? Que eu também queria agradecer é, a Andrea Freire, que fez o projeto gráfico do livro, e a Andrea Alves, que é minha produtora. E se eu esqueci de alguma outra pessoa ser agradecida, me perdoe, porque assim, é muita gente envolvida, né? Não é uma coisa só minha mesmo. E eu acho que é isso, acho que a gente pode encerrar então. Tá bem. Muito grato.
Evoé. Evoé.